retire aquele alimento. A outra coisa é simplesmente você ter uma pessoa, retire aquele alimento e coloque esse no lugar. E poucas pessoas colocam os substitutos no lugar, porque não tem a orientação do que realmente precisa ser consumido. E aí vem o principal erro. E não é um erro que muitas vezes acontece por parte dos pais. É um erro que acontece por causa dos profissionais, que os profissionais não orientam adequadamente aquela exclusão. Podem orientar aquela exclusão até de forma adequada, mas não orientam a inclusão. Né? E aí vem o que a gente falou na live de quarta-feira, com relação à dieta de exclusão e à dieta de inclusão. Que na alergia a gente tem que se preocupar com a dieta de inclusão, porque vai incluir aquilo que a gente retirou, né? Que foi orientado a retirar. Não é simplesmente excluir. Então, tudo isso traz um impacto muito grande no dia a dia da mãe que amamenta a criança com alergia alimentar e no dia a dia da criança que tem alergia alimentar, que pode ser amamentada ou não, né? Pode consumir o leite artificial em substituição. E aí aquela criança vem com aquele ganho arrastado. Mas aí eu quero trazer uma outra questão, uma outra observação. Algumas vezes a percepção de ganho de peso arrastado não é real. Né? Não existe um ganho de peso arrastado, um ganho de peso inadequado. É uma percepção dos pais. E daí vem a necessidade do acompanhamento, né, de crescimento com relação ao peso, ao comprimento, ao perímetro cefálico, que são dados antropométricos da criança a cada consulta. E do pai ter esses dados em mãos, porque é com base neles, e não só em uma medida, é com base num conjunto de medidas que você vai saber efetivamente se seu filho está ganhando peso ou não. Então, antes de eu achar que a criança, ou antes de eu achar que meu filho não está ganhando peso, eu preciso avaliar essa curva de crescimento dele, para saber se realmente isso se aplica ou não. E jamais eu posso comparar o crescimento e o desenvolvimento do meu filho com outras crianças, porque cada criança tem um ritmo de crescimento, tem estímulos ao seu redor diferentes, tem alimentação diferente, tem genética diferente. Então, são muitas variáveis que ficam aí em torno de tudo isso. E essas variáveis influenciam nessa questão relacionada ao crescimento e ao desenvolvimento. Eu não posso simplesmente sair equiparando por aí esses valores. Né? Eu não posso equiparar que o filho de tal pessoa está com tantos quilos, com tantos meses, e o meu filho com um ano está com tantos quilos, né? Que é um pouco até abaixo do que aquela outra pessoa com menos idade, aquela outra criança com menos idade tem. Então, eu preciso ter cuidado com relação a essas comparações. E a única comparação que eu posso fazer com relação ao crescimento do meu filho é comparar com ele mesmo. Então, eu preciso pegar o meu filho e comparar com o meu filho. Não pegar o meu filho e comparar com outras pessoas. E a única forma que eu tenho como fazer isso é fazer a avaliação de curva de crescimento, a análise da curva de crescimento daquela criança, né? Que todas estão na caderneta de vacinação, tá bom? Então, antes da gente começar a parte do porquê, né, do não ganho de peso efetivamente, é importante trazer essa referência de saber se ele realmente não ganha peso ou se ganha. E a minha percepção é de que ele não ganha. Né? E há uma diferença muito grande nisso.